João, essa mudança de tom de Donald Trump é pura estratégia? E em relação ao vice do republicano, você esperava um discurso mais arrojado? Olha, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que dó que a gente vê os partidos americanos chegarem na situação que chegou. É verdade. Essa é a grande questão. Um partido republicano que tantos quadros deu à nação americana, tantos avanços históricos, não é? Muito se diz que o democrata fez isso, não, aprovou no governo democrata, mas a questão dos direitos humanos vem de propostas cunhadas dentro do Partido Republicano. O democrata, nem vou falar de tantos líderes, tanto que construiu. E aí fica, de um lado, o Partido Republicano escolhendo alguém que não tem nada a ver com a tradição partidária. Nada a ver. É um senhor que nem filiado ao partido era, embora, porque lá a legislação permite que você seja candidato sem ser filiado ao partido. E do outro lado, democrata, essa falta de decisão, onde um candidato tem todos os seus méritos, historicamente, uma boa pessoa, ótima pessoa, está claramente num quadro de senilidade. Acontece com a idade. E é incapaz do pessoal alertar e modificar isso. Já deveria ter feito antes, porque essa questão da incapacidade dele, quem trouxe para a cena foi ele mesmo. Não foi ninguém que trouxe de fora. Não é? Partidos com relação nos Estados Unidos de organização e com relação com a academia. Quadros, por exemplo, do republicano, como Kissinger, que era um quadro do republicano vinculado à academia, vinculado ao partido, que escreveu grande parte das propostas que foram estabelecidas, e tantos outros do lado democrata também a mesma coisa. Então, a tristeza, na minha opinião, não é essa dança horrorosa que a gente está assistindo, mas é a decadência dos partidos americanos que foram e são fundamentais na vida democrática daquele país. E Vila, o Comitê Democrata adiou em uma semana a nomeação de Biden à reeleição e Joe Biden disse que Kamala Harris teria capacidade para ocupar o mais alto cargo dos Estados Unidos. Ela seria, de fato, um bom nome para substituir Joe Biden? Eu acho que, reforçando o que o João disse, é por aí. O que chama a atenção é inacreditável. Por exemplo, lembrar que Lincoln é republicano, a 13ª emenda, o fim da escravidão nos Estados Unidos, os republicanos, os democratas estavam com a escravidão. O que muda a história do Partido Democrata é a eleição de 1932 com Franklin Roosevelt, que ele é reeleito em 36, 40 e 44. E lembrar que, você lembrou do Kissinger, lembrar a questão do reconhecimento da República Popular da China, que foi uma coisa revolucionária, o presidente Richard Nixon, e etc, etc, etc. E a retirada dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã, que foi um envolvimento democrata e quem retirou foram os republicanos, né? Então, é uma situação realmente que dá tristeza, que você não vê que não tem quadros, né? Os republicanos e os democratas. Agora, quando você tem as principais lideranças democratas dizendo, olha, sai, não dá. Quando não tem dinheiro, e a questão dos doadores é fundamental em qualquer eleição. Nos Estados Unidos, mais ainda. E é uma situação realmente de respeito ao presidente Biden. Ele não tem condições de ser candidato, nós já vimos dezenas de vezes isso. Houve um caso mais ou menos recente, que foi o presidente Johnson, numa outra conjuntura, em 68, ele podia ser candidato à reeleição, mas tinha a Guerra do Vietnã, impopularidade, aquela situação muito difícil. Ele apesar de ter passado pela primeira primária, que foi realizada, ele resolveu dar um passo atrás. Eu acho que é fundamental, é o único jeito de termos uma eleição que seja bom para os Estados Unidos, para o Brasil e para o mundo, que vai ser o Trump, inevitavelmente, e deve ser a Harris, tudo indica, a candidata democrata, né?